Olá, tudo bem? Questões de expressão. Esta é a primeira parte da segunda aula do curso de Semiótica e Tecnologia, a árvore das categorias de análise semiótica. Trata-se de uma introdução ao plano de expressão. Para esta apresentação, preparei-me para tomar um caminho que não se costuma ver comumente usado como opção didática em cursos de introdução à semiótica: falar do plano da expressão antes de detalhar o plano do conteúdo. Começar pelo conteúdo é uma boa forma de mostrar o quanto a semiótica evoluiu nessas 5 décadas, mas corre-se, sob meu ponto de vista, o risco de deixar de lado algumas questões fundamentais para a análise do texto, o conceito de linguagem para a semiótica e a diferença entre os planos. Já comentei que tudo começou em Saussure e sua clássica divisão entre significante e significado como os dois lados inseparáveis de uma folha de papel, ou seja, é só na junção desses dois componentes do sentido que eles produzem sentido. Também comentei que Umslev, um linguista ainda mais importante para a semiótica, o significante saussuriano corresponderia ao plano da expressão, enquanto o significado ao plano do conteúdo. Mas há uma diferença essencial entre seus modelos. Para começo de conversa, um texto não é uma soma de duas coisas diferentes. Não é uma coisa, plano da expressão, mais outra coisa, plano do conteúdo. O texto é algo inteiro que pode ser descrito por ter dois lados, mas que não se pode desmembrar. Só falamos em dois planos para entendê-los. Separados, não são mais um texto, não tem mais sentido. Concordamos que o texto é um inteiro formado pelos planos da expressão, ou significante, e o plano do conteúdo, ou significado. Mas, enquanto em Saussure os dois conceitos são blocos cuja junção é responsável pela produção de sentido, para Umslev, cada um dos dois lados é uma articulação entre forma e substância, que são componentes ainda mais abstratos. É nesse lugar em que plano do conteúdo e plano da expressão ocupam seus lugares na semiose, ou seja, na produção de sentido, que comecei a árvore das categorias de análise semiótica. E por ironia, vamos começar pelo plano sobre o qual, para essa árvore, mal começamos a refletir, de modo que sua posição na teoria é indicada na árvore, sim, mas não apresentamos qualquer ramificação, pelo menos até agora. É o plano da expressão. O trabalho com a árvore das categorias de análise semiótica tinha como primeiro objetivo organizar em forma de árvore as relações entre todos os componentes já estabilizados, e alguns nem tanto, mas muito conhecidos no Brasil. Estamos enveredando primeiro pelo plano da expressão, porque acredito ser muito importante deixar bem compreendidos alguns de seus conceitos, tanto para separar conceitualmente e na prática de análise os dois planos, quanto para entender como são definidas as linguagens na semiótica e a importância dessa definição. Voltemos à definição de signo em Umslev, que, como eu disse, é uma articulação dupla. De um lado, articulam-se a forma da expressão, modalizando a substância da expressão, e, de outro, é no conteúdo que forma e substância interagem para produzir semiose. Forma, grosso modo, é o recorte da substância. A substância é aquela massa, a areia que se vê numa tempestade de areia, sem distinções e, portanto, sem sentido. Para sintetizar o que seria a substância do conteúdo, podemos ter em mente o mundo das ideias potenciais. Para a expressão, fazemos o mesmo com substâncias que nos são sensíveis, perceptíveis pelo corpo que sente. Por exemplo, numa passagem suave do azul para o verde, não temos um ponto de transição, temos uma faixa.
Isso acontece porque onde eu ainda vejo azul, você possivelmente já estaria vendo verde e vice-versa. Vamos detalhar melhor. A rigor, a delimitação dessa faixa de transição entre azul e verde não existe. Trata-se de uma percepção de mudança culturalmente determinada. Aprendemos que existe o verde e existe o azul. Mas como não existe um ponto exato separando os dois, cada um de nós vai, a partir das nossas experiências pessoais, colocar esse ponto em algum lugar qualquer nessa faixa. É assim, portanto, que a substância só tem sentido com o recorte da forma, e isso é altamente determinado pela cultura. Se nós tivéssemos um nome para a transição, como musgo, por exemplo, então nesse desenho haveriam não uma, mas duas transições. Resuminho, A junção da expressão e do conteúdo é o próprio processo de produção de sentido, ou seja, a semiose. A forma da expressão, somada à forma do conteúdo, constitui a forma semiótica. O percurso gerativo é o estudo da forma do plano do conteúdo. As linguagens, no entanto, tal como o texto, não separam conteúdo e expressão, e precisamos saber cada elemento articulado para poder defini-las. Então, precisamos saber qual a substância da expressão, qual a substância do conteúdo, qual a forma da expressão, qual a forma do conteúdo. Eu sei que esses conceitos, por enquanto, não significam muito para você. Então, aos exemplos. A linguagem verbal, por exemplo, pode ser escrita ou falada. Outro exemplo, a linguagem musical pode também usar as mesmas substâncias para gerar a escrita musical e a performance musical. Desse modo, a linguagem verbal escrita e a linguagem musical escrita são ambas linguagens visuais. Assim também, a linguagem verbal falada e a linguagem musical executada vão compartilhar sua substância. Ambas são linguagens sonoras. Mas por que então são linguagens tão diferentes? A diferença entre essas linguagens, seja como linguagens visuais, seja como linguagens sonoras, é a forma. O exemplo que vou apresentar agora foi publicado no livro de Glaucia Muniz Comigo, mais precisamente no capítulo 8, o qual propõe uma introdução à semiótica visual que pretende ser abstrata o suficiente para poder engendrar modelos para linguagens com outras formas e substâncias da expressão. O livro chama-se Ensaios de Semiótica, Aprendendo com o Texto, de 2009. É a primeira poesia publicada no livro de Vinícius de Moraes intitulado Roteiro Lírico e Sentimental da Cidade do Rio de Janeiro e Outros Lugares por Onde Passou e Se Encantou o Poeta. A poesia possui o título de cartão postal e, lendo-se com foco nas palavras ou forma tradicional da poesia, temos avião, lua, rio, Rio de Janeiro, meu Riozinho de Janeiro, minha São Sebastião do Rio de Janeiro, cidade bem amada, aqui está o teu poeta para dizer-te que te amo do mesmo antigo amor e que nada no mundo, nem mesmo a morte, poderá nos separar. Aqui porei S's para fingir do mosaico do passeio, aqui porei T's maiúsculos para fingir de palmeiras e me ponho eu por aí tudo. Mas não foi assim que Vinícius nos apresentou a poesia. Primeiro, vou tentar reproduzir a forma como ela seria lida sonoramente, embora seja uma poesia para ser lida da forma escrita. Vamos lá. Cartão postal. Avião. Rio. Rio. De Janeiro. Meu Riozinho de Janeiro, minha São Sebastião do Rio de Janeiro, cidade bem amada, que está o teu poeta para dizer-te que te amo do mesmo antigo amor e que nada no mundo, nem mesmo a morte, poderá nos separar. Aqui porei para fingir do mosaico do passeio,
Aqui porei para fingir de palmeiras e me ponho eu, 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 por aí tudo. Agora, minha ousadia será descrever a disposição e apresentação dessa poesia na página do livro. O título aparece em maiúsculas no topo, da forma convencional. Na terceira linha, em minúsculas, vemos a palavra avião, simulando um avião em curva, em virtude da letra V colocada uma vez acima e duas abaixo da própria letra na palavra. Em seguida, em maiúsculas, temos a letra R numa linha e IO na segunda linha. Na terceira, a palavra rio com a primeira maiúscula e quase embaixo e mais central que a palavra avião, a palavra lua. Nas linhas 4, 5 e 6, as letras em maiúsculas aparecem assim: de, já, neiro, com ponto de exclamação no final, e meu rio, sendo que nesta última linha não há espaço entre as palavras meu e rio. Assim, as letras terminam de delinear o lado descendente direito do triângulo da esquerda. A próxima linha, embora comece com o final diminutivo, que é, assim, agregado à palavra rio do verso anterior, forma uma longa frase intercalada por um ponto de interrogação após cada uma das duas palavras janeiro e depois da palavra amada, totalmente em maiúsculas e sem espaços entre letras ou após os pontos de exclamação e o ponto final. Zinho de Janeiro, minha São Sebastião, do Rio de Janeiro, cidade bem amada, estou aqui para dizer-te que te amo do mesmo antigo amor e que nada no mundo, nem mesmo a morte, poderá nos separar. Assim dispostas, as palavras formam um triângulo com um ângulo reto na base no começo da linha esquerda, e o lado inclinado desce para a direita e acaba na longa linha que forma um plano sobre a frase, cuja falta de espaços a deixa bem alongada. Delineia um esboço minimalista do Morro do Pão de Açúcar ao lado do aeroporto Santos Dumont, visto de quem está em Niterói ou na balsa no meio do caminho, num ponto em que não se vê o pedaço de mar que separa o aeroporto do morro. As três linhas seguintes, que são as últimas do poema, começam com maiúsculas e, exceto pela última, não contêm espaços. Na antepenúltima linha, ao repetir 19 vezes a letra S em aqui porei S's para fingir do mosaico do passeio, a forma ondulada repetida lembra o desenho típico das calçadas das principais praias do Rio de Janeiro. Na penúltima, a sequência linear de T's maiúsculos lembra as palmeiras que, junto com o mosaico do passeio, margeiam a orla da praia. A última linha começa sem espaços e recria a ideia de indivíduo ao repetir a palavra eu separadas por espaços, ou seja, 11 repetições de eu, terminando com uma expressão, de novo, sem espaços. E me ponho eu, por aí tudo. A primeira nota sobre o plano da expressão diz respeito aos espaços entre as palavras. Sua ausência passa uma ideia de continuidade e é assim que a palavra eu ganha um sentido reforçado, o sentido de unidade. Está em tudo, mas não faz parte do todo. Sua visão única desse cartão postal do Rio é aquela que está sendo manifestada no poema. E o poeta faz questão que o leitor saiba disso. Também assim, a cidade é personalizada, relaciona-se com o poeta numa relação recíproca, como se fosse uma pessoa, a amada. O desenho do Morro do Pão de Açúcar, o avião e a lua cria um horizonte superior palpável, apesar do espaço em branco representando o céu aberto. Assim, pode-se ler que o céu faz parte da cidade. A lua está abaixo do avião. Essa estratificação entre o plano, a lua e o avião maximiza a ideia do céu incorporado à cidade, além de, obviamente, remeter ao aeroporto que se estende do Pão de Açúcar em direção ao mar. Mas onde está o mar?
Da mesma forma que o céu está representado pelo vazio entre o morro, a lua e o avião, o mar está representado pelo vazio que delineia o passeio, a fila de palmeiras e a pista do aeroporto, ou seja, o plano. Isso, aliás, não foi comentado no livro. Estou aproveitando para compartilhar com você aqui. Essa leitura que cria um espaço visual não se dá pela linguagem verbal. A linguagem verbal, focaliza a relação autor-cidade, ou melhor, eu-cidade. Ou seja, com a exploração da linguagem verbal, a construção de um sentido passional nesse texto, que traz a cidade como companheira do eu, é construída semioticamente pela manutenção de nem todos, mas suficientes elementos da forma do plano da expressão da linguagem verbal escrita. A posição do título, a direção de leitura de cima para baixo e da esquerda para a direita, as palavras em português, a sintaxe das frases, a pontuação e mesmo elementos como a caixa das letras. Mas a poesia não se resume a isso. A descrição visual da cidade, valorizada pelo título cartão postal, é feita pelo sincretismo das linguagens verbal e plástica, ou seja, pelo uso coordenado de suas formas da expressão. A linguagem plástica trabalha com posição, densidade, cor, entre outras, e todas as relações possíveis a partir desses constituintes. A forma do plano da expressão da linguagem plástica desenha nesse poema o cartão postal a partir de violações de algumas das regras da linguagem verbal escrita, criando espaços vazios, espaços densos, espaços altos, espaços baixos, curvas, retas, usando até mesmo o formato das letras em sua composição. A produção do sentido, quando se usa o sincretismo, não é resultado de duas semioses. Nesse exemplo, não se trata de uma soma do verbal com o plástico, mas da semiose resultante das duas linguagens integradas num único objeto semiótico. Uma foto do aeroporto com o morro não produz efeito de amor pela cidade, por mais bonita ou artística que a foto seja. Por hoje é só. Obrigada. Tchau. Deu vontade de correr de novo. Mas correr para quê? Sei lá. Fui. Slides feitos com o LibreOffice e o link para as imagens utilizadas encontra-se sob as mesmas. Uma produção do grupo de pesquisa Texto Livre, Semiótica e Tecnologia.